Olá pessoal, meu nome é Murilo Aires, eu sou advogado do escritório Dosso Toledo, e nós, haja vista o período de dificuldades financeiras, de inflação alta, nós decidimos começar uma série de vídeos sobre o tema da recuperação de empresas, principalmente sobre a recuperação judicial. E hoje eu estou aqui com um sócio do nosso escritório, meu colega, o Ricardo Dosso, para a gente falar um pouco sobre essa situação das dívidas, quando as dívidas começam a preocupar e quais são as soluções jurídicas que podem ser utilizadas no tratamento desse tipo de problema. Nós sabemos que as empresas, invariavelmente, têm dívidas e acabam tendo que conviver com isso, mas é importante saber quando isso passa a ser algo que deve despender um pouco mais de atenção. E sobre isso, né, Ricardo, na sua experiência, quando as dívidas passam a ter uma preocupação jurídica, uma relevância maior, e quais são as soluções jurídicas que podem ser utilizadas, a depender aí do grau, do volume, da quantidade dessas dívidas nas empresas? Legal, Murilo. Oi, é um prazer bater esse papo aqui com todo mundo e a gente trocar um pouco e apresentar um pouco até da nossa experiência em situações como essa. A gente percebe dois perfis muito clássicos assim de clientes que chegam aqui. Um é aquele de uma forma mais organizado, que ele antevê que se acontecer tudo aquilo que ele planejou, em alguns meses, por exemplo, ele não vai conseguir mais fechar suas contas. Ele não vai ter liquidez necessária para honrar os seus compromissos. Para esse tipo de cliente, a gente tem até mais tranquilidade para planejar, inclusive uma recuperação judicial, porque esse seria um ponto ótimo para um pedido de recuperação judicial. Esse cliente ainda não está inadimplente, ele não tem restrições de crédito, ele não tem protestos, então um processo de recuperação judicial, se o perfil de endividamento dele for compatível com uma recuperação judicial, ele está no momento muito adequado. Outro perfil de cliente muito tradicional é aquele que chega aqui já sofrendo processos de cobrança, de execução, e para esse a gente tem que estudar medidas mais remediadoras, né, de atuar nesses processos, defendê-lo das constrições, dos pedidos de bloqueio de contas correntes, de bloqueios de bens, que são medidas muito duras, e cada vez a justiça tem evoluído mais nesses mecanismos de constrição de bens, mas para que ele viabilize a continuidade da sua atividade e estabeleça e faça conosco um plano de médio e longo prazo para enfrentamento desses credores e até já pensando numa renegociação futura. Mas nós sabemos que muitas vezes a recuperação judicial ela é um procedimento muito importante, que ajuda muitas empresas, mas que às vezes pode ser um pouco oneroso e pode ser um procedimento um pouco mais formal. Como que a gente pode lidar com essa situação de uma forma um pouco mais informal, até chegar nesse nível de recuperação judicial? E qual esse perfil em termos de volume, complexidade, quantidade de credores que nós podemos considerar para pensar um pouco antes em medidas antes de chegar na recuperação judicial? Legal. Acho que, primeiro de tudo, é importante a gente tentar reduzir um preconceito que existe com a palavra, a expressão recuperação judicial. Embora a atual lei ela já tenha 17 anos, é absolutamente comum aqui, ou todos os clientes, talvez sem exceção, têm um receio muito grande do que um estado de recuperação judicial pode causar nos seus negócios. Ele tem medo de perder clientes, primeiro. Ele acha que estar em recuperação judicial vai fechar as portas do mercado para ele, né? Embora hoje a gente veja empresas de todos os setores em recuperação judicial. Ele acha que as fontes de financiamento também secarão, que ele não conseguiria mais ter acesso a crédito. Não obstante, quando ele chega em uma situação como essa, é muito comum que ele já não tenha mais fontes de financiamento, especialmente as tradicionais, as bancárias, e também outras dúvidas que são muito comuns. Então, a recuperação judicial, ela de fato é um procedimento oneroso para o cliente, para a empresa. Ela não é destinada, ela não foi feita ou ela não funciona para pequenas empresas, para empresas muito pequenas e também para endividamentos que sejam pequenos. E pequenos, quando a gente diz, eles são inferiores a 10 milhões de reais, por exemplo. Salvo exceções, o procedimento de recuperação judicial ele é inviável para endividamentos menores do que esse, ainda que eles sejam compatíveis com a recuperação judicial, né? Salvo algumas exceções em que ela realmente deveria ser utilizada.
Mas nós temos que nos atentarmos também a alguns perfis de dívidas, alguns tipos de garantias de dívidas que ficam fora da recuperação judicial. A mais comum delas é a alienação fiduciária. Então, aquela empresa que toma um crédito, né, que toma um empréstimo, mas oferece em garantia algum bem ou algum direito, algum crédito sujeito a uma alienação fiduciária. Esse crédito, via de regra, ele não entra na RJ, então haverá um período de proteção de 6 meses, que é o da lei, mas essa dívida não poderá ser renegociada dentro de um plano de recuperação. A recuperação, muitas vezes, ela facilita que o devedor faça essa renegociação direta com o credor fiduciário, mas não está sujeito aos efeitos do plano. E nós, principalmente aqui no escritório, temos muitos casos, somos pioneiros na atuação com produtores rurais e recentemente teve uma decisão do STJ e também alterações na nova lei de recuperação judicial e falência sobre o produtor rural. Quais são as características específicas desse quadro e como a recuperação judicial pode ser um instrumento interessante para esse tipo de empresário? Essa questão é fundamental, né? Ela é muito importante. Desde 2015, 16, a gente tem casos aqui de recuperação judicial de produtor rural, quando esse era um tema absolutamente desconhecido e incerto para quem fosse se aventurar por ele. E nós tivemos até a felicidade de conduzir alguns casos nessa época, em que não havia certeza sobre quais créditos se sujeitariam ou não a SRJ, se o produtor rural precisava constituir uma empresa, ter inscrição na junta comercial, bastaria a comprovação dele por meio de declarações do imposto de renda dessa atividade rural. E hoje há um quadro legislativo e jurisprudencial, né, as leis e as decisões dos tribunais, que dão uma certa segurança, embora tenham estabelecido também restrições à recuperação judicial do produtor rural. Mas hoje ela está prevista expressamente na lei. Há um precedente agora muito recente que também confirma essa viabilidade. E os produtores rurais, portanto, porque exercem uma atividade em caráter empresarial. E por isso é que eles fazem jus a todos os benefícios que a lei concede para a reestruturação das suas dívidas. Exato. E nós sabemos o quanto a atividade do produtor rural depende de crédito e de uma safra cujo resultado não necessariamente é certo. Então, essa quebra de safra muitas vezes pode ser algo que leva imediatamente o produtor rural a precisar de um instrumento como a recuperação judicial. Tem razão, né? Porque o produtor, além dele ele exercer uma atividade que tem risco por excelência, como é qualquer atividade empresarial, ele está sujeito a outros fatores mais imponderáveis ainda, como o clima, por exemplo, né? Chuvas, preços internacionais de commodities, e isso muitas vezes esses fatores negativamente estão associados como falta de chuva, preço ruim, produtividade baixa, e leva a uma situação muito crítica, muito aguda, porque a atividade agrícola, especialmente, ela é muito onerosa. Você mesmo disse, né? São pouquíssimos os produtores rurais que conseguem conduzir ou fazer um plantio em larga escala sem recorrer a fontes de financiamento externo, né? Sem recorrer a cooperativas, a mesmo empresas de revenda de produtos, de fertilizantes, de insumos, mediante títulos típicos do agronegócio, como as CPRs, e sempre oferecendo em garantia parte da produção ou outros bens. Nós sabemos que a atividade rural, agrária, tem uma grande importância para a economia nacional, grande parte do setor e do PIB brasileiro, de modo que as dificuldades que eles passam também têm que ser lidadas com uma grande atenção, com soluções jurídicas e o que for possível para manter a força dessa atividade, que é bastante importante. Reiterar também a nossa experiência e todos os casos que nós já tivemos aqui em termos de produtores rurais e o quanto isso é até um trabalho muito gratificante por saber da importância desse setor. Nós estamos então prosseguindo com essa série de vídeos sobre recuperação judicial. Logo nós teremos novos conteúdos, novos vídeos sobre esse tipo de tema. Hoje eu agradeço, Ricardo, pela presença e pelas informações. Muito obrigado, Ricardo. Que legal, Murilo. Eu acho que essa é uma iniciativa muito bacana do escritório, sua, de todos. E você estava falando do agronegócio. Eu acho que, de fato, a gente tem
uma identificação especial com o agronegócio. Por estarmos aqui em Ribeirão Preto, pelo perfil de muitos dos nossos clientes, então, no decorrer desses anos, a gente conseguiu conhecer melhor cada vez mais a atividade, criar um know-how específico para isso, o que enriquece o nosso trabalho e acho que permite que a gente atenda melhor a esses clientes. Muito obrigado. É isso, pessoal. Sigam nossas redes, nosso canal no YouTube para ter novos conteúdos como esse. Obrigado.